Olá, esse é o Papo de Parto. E o tema de hoje é... Rufem os tambores. Pepecas. Exatamente, hoje nós vamos falar do segundo maior medo das mulheres no mundo quando a gente fala de parto normal, parto pela via vaginal, o períneo, a pepeca, a passagem de um bebê pela vagina da mãe. Dados sem nenhuma base científica, tirados do imaginário popular e do imaginário da academia, dizem pra gente que um bebê pode virar um terrorista e no momento de passar pela vagina da sua mãe vai passar explodindo tudo e o parto vai virar uma grande tragédia, uma grande desgraça para a sua vida pepecal. O que eu posso dizer a respeito disso? Uma gravidez acontece, um bebê mora dentro do corpo de uma mulher por uma média de 40 semanas, mas na hora de sair vai dar ruim, vai ser uma desgraça. A fisiologia, todo aquele processo adaptativo do corpo da mulher que funcionou durante a gravidez, pro parto não vai funcionar, sabe? A vagina não foi feita para passar um bebê, então a gente tem que dar uma leve ajudazinha, a gente tem que fazer um cortinho, dar um piquezinho para abrir mais a vagina, porque aquela vagina não foi feita para passar um bebê, na verdade. É lógico que eu tô sendo irônica e tudo isso é uma grande viagem. O corpo das mulheres foi preparado pela natureza para carregar um bebê e para parir um bebê. Então, a partir do momento que eu considero parir um ato fisiológico, uma mulher ela não precisa de ajuda, de intervenções, por exemplo, para alargar a sua vagina no momento da passagem do bebê. A gente só tem que deixar aquela fisiologia funcionar. Durante toda a vida, a relação que as mulheres têm com as suas vaginas, com seus períneos, com as suas vulvas, é uma relação bastante conflituosa, porque culturalmente a gente não pode, nada. Não pode ver, não pode pôr a mão, não pode explorar, não pode descobrir. Enquanto que os homens são incentivados a vida inteira a manipular o seu pênis. Não existe nenhuma regra inconsciente coletivo, uma nuvem cinza que paira sobre esse momento na vida deles. Mas as meninas têm que sentar de perna fechada, têm que se comportar como mocinha. Pôr a mão na vagina... Nossa, não, de jeito nenhum. Vaginas são coisas sujas, cheias de secreção e meio fedidas e que a gente tem que usar sabonetinho para controlar o odor, a gente tem que usar absorvente diário, que é para proteger a calcinha. Dane-se a calcinha. Calcinha foi feita para usar, não é mesmo? E vai ficar molhada com a secreção da vagina. Poxa, que problema grave para calcinha, não é mesmo? Todo esse processo de controle dos corpos, controle das vaginas das mulheres, só reforçam uma seguinte questão no imaginário. A gente não encosta na vagina a vida inteira, a gente não toca na vagina, a gente não descobre tônus, a gente não descobre textura, a gente não descobre cheiro, não descobre gosto, mas na hora de você engravidar e na hora de você parir, sua vagina vira a festa do caqui. Porque médico toca, enfermeira toca, enfermeiros tocam, todo mundo vai lá, bota o dedo e chafurda e puxa e empurra e corta e como se aquilo fosse um ponto turístico. Enfim, tudo para facilitar, não é mesmo? E não. Muito se diz atualmente sobre a preparação do períneo para o parto, a preparação para o parto normal. Pois bem, a gente vai partir do mesmo princípio. Informações. O que a base científica diz pra gente que a gente pode fazer para ajudar uma mulher a não ter laceração no parto, a não precisar, entre muitas aspas, da episiotomia? Se a gente pegar as últimas resoluções da Organização Mundial da Saúde, a gente vai revisar cada tópico que vai falar sobre períneo, sobre período expulsivo, e a gente vai ter a seguinte conclusão: que rufem os tambores. Tira a mão dali. É a única resolução que a gente vai ter. Episiotomia de rotina não ajuda, não é recomendado, só atrapalha. Manipulação do períneo durante a passagem do bebê não ajuda, só atrapalha. Não bota a mão, não bota o dedo, não puxa, não estica, porque calma, a cabeça do bebê vai fazer isso sozinha.
A única recomendaçãozinha que vai aparecer assim um pouco mais dizendo, olha, legal, pode tentar até fazer isso, é a compressa morna no períneo. Aparar o períneo da mulher com uma compressa morna. E por quê? Porque muda o desfecho? Não, muda a satisfação da mulher. Tem mulheres que vão se sentir mais seguras com a compressa morna no períneo, mas não muda o desfecho de lacerações e também não muda o Apgar. Assim como episiotomia, assim como tentativa de prevenção de laceração. O que a gente pode fazer então para prevenir essas lacerações de primeiro, de segundo, de terceiro ou de quarto grau? Primeira coisa, tempo. As distensões musculares, as lesões que acontecem, elas acontecem por um grande estiramento muscular em pouco tempo. Se eu der tempo para esse bebê, com a cabeça, massagear o períneo materno, vir devagar, vir esticando numa contração e voltando para trás, esticando um pouco mais na outra contração e voltando para trás, até passar, eu vou estar possibilitando que esse músculo tome tempo para estirar. O coeficiente de tempo é o que melhora o desempenho de alongamento de uma musculatura. Segundo elemento, a posição. Se fosse um homem que estivesse dando à luz, é muito evidente para mim, é muito óbvio que nunca deitaria um homem e amarrariam as pernas dele para cima. Que tal? O que vocês acham da gente favorecer um pouco, né, a gravidade, favorecer a fisiologia, a anatomia da vagina, não botando a mulher com o períneo recebendo o maior impacto da cabeça do bebê junto com a gravidade? Por que a gente não tenta deixar esse processo um pouco mais suave, facilitar um pouco a vida da mulher, diminuir o desconforto dela? É uma opção também, não é? A partir do momento que a gente confia que a estrutura do assoalho pélvico, da vagina, o períneo, todo o conjunto da obra foi feito para receber a passagem da cabeça de um bebê, do corpo de um bebê, só me resta tirar a mão e observar um grande milagre da natureza acontecendo. Agora vamos cortar para outra vertente da galera que acredita que eu devo sim fazer uma preparação para esse períneo, porque de fato as vaginas são muito despreparadas para a passagem da cabeça de um bebê. Tá certo. Essa preparação, ela pode sim, talvez deixar uma mulher mais segura, deixar uma mulher mais confortável na hora do parto, porque afinal de contas ela passou a vida inteira sem explorar a vagina dela, não é verdade? Tentar descobrir o potencial de alongamento, as texturas, as estruturas todas. E aí na hora do parto, será que funciona isso aqui? Será que foi feito mesmo para passar um bebê? Não sei, tô meio na dúvida. Então essa preparação, ela pode de fato trazer alguma segurança para a mulher. Vêm sendo usadas como formas de preparação perineal a massagem e a utilização do alargador vaginal. O que é o alargador vaginal? Alargador vaginal é um aparelho que vai ser introduzido dentro da vagina, vai ser inflado lá dentro e aí a gente vai poder ensaiar o parto todos os dias, ensaiar a cabeça do bebê passando, e isso vai trazer, de certa forma, segurança para a mulher. A partir do momento que passou aquilo pela sua vagina, você fala, ok, dou conta, hein? Passa, vocês viram, não rasgou, tá tudo bem. Isso ajuda a mulher de alguma forma. Agora, associar o uso desse aparelho a menor taxa de laceração, o próprio nome do aparelho, né, é bem tendencioso, que diz que ele evita episiotomia. A partir do momento que a gente tem que fazer um treinamento e usar um aparelho para evitar um procedimento que é desnecessário, já as massagens são massagens que as mulheres podem fazer alongando suas vaginas e que podem sim, a partir do momento que você não conhece ainda a sua vagina, você não sabe de tudo que ela é capaz de fazer, trazer uma certa segurança, uma certa consciência corporal das estruturas que vão se estirar, dar uma prévia da sensação de estiramento que a cabeça do bebê vai causar durante o trabalho de parto. Mas daí a gente dizer que tudo isso evita lacerações, evita que o seu períneo se rompa durante o trabalho de parto, não podemos afirmar. Isso porque a base científica ainda não é suficiente. Qual é o convite? Não vamos condicionar o sucesso do períneo íntegro no parto a uma preparação que é feita por esses exercícios, pelo uso do aparelho, e sim vamos associar o sucesso
desse períneo íntegro, o sucesso do parto sem laceração, há uma capacidade que é inata da mulher, que a mulher nasce com ela. As vulvas, as vaginas, os períneos foram feitos para passarem bebês. Temos que lidar com essa verdade. Por que a gente tem essa falsa ideia de que só o aparelho dos meninos é aquele que cresce e que vai voltar para o lugar? E tudo bem, e nada vai acontecer. É como se a vagina, depois que passasse um bebê pelo parto, é um alongamento que vai acontecer, que vai esticar, romper, rasgar, destruir, e nunca mais a sua musculatura vai voltar a ser o que era. E não, isso é mentira. Tá naquela mesma categoria lá da mula sem cabeça, do saci pererê. As vaginas foram feitas para passarem bebês. Então as vaginas vão se esticar, o bebê vai passar e depois do parto a musculatura vai fechar de novo. E qual é a sensação da passagem da cabeça do bebê por uma vagina? Vocês já devem ter ouvido falar popularmente do círculo de fogo. As sensações, elas estão mais associadas ao estiramento, a uma queimação, a um informigamento e até às vezes a sensação de que vai sair pelo lugar errado, vai sair por trás. Porque toda aquela estrutura do assoalho pélvico vai se expandir, a vulva vai se abrir, a vagina vai se abrir, o períneo vai dar tudo de si para a passagem da cabeça do bebê. Tudo isso não é uma desgraça, não é impossível, não é a situação mais horrorosa do mundo. Muito pelo contrário, as mulheres que conseguem viver essa experiência sem drogas anestésicas e que conseguem sentir a passagem do seu bebê, relatam esse momento como um dos momentos mais especiais da vida, um dos momentos mais maravilhosos, que foi poder sentir a passagem do seu bebê, a saída do seu bebê durante o parto. As mulheres que tiveram a possibilidade de ter um parto vaginal respeitoso pelo seu próprio poder, fisiologicamente, elas relatam após o parto uma satisfação muito maior com o seu corpo, elas relatam uma relação muito melhor com a sua sexualidade, com a sua musculatura vaginal e uma sensação de capacidade, de autoestima muito maior depois de ter vivido essa experiência. Nós vamos disponibilizar os links para serem baixados aqui dessas recomendações da OMS, se você quiser estudar na sua casa, se você quiser revisar, se você quiser pesquisar. Vou disponibilizar também o link de um PDF muito conhecido já entre as ativistas, as mulheres que defendem o parto humanizado, a assistência obstétrica de qualidade e feministas, sim, que é um artigo da Simone Diniz chamado Fique Amiga Dela. Se existe uma forma da gente preparar a vagina para o parto, é exatamente essa, é ficar íntima da sua vagina, conhecer a sua vagina ao longo da sua vida. E falando ainda sobre as vaginas e esses questionamentos do que é intervenção, do que é violência obstétrica e de como nós tratamos as vaginas das mulheres em trabalho de parto, eu gostaria de fazer um convite. Essa semana foi lançado O Renascimento do Parto 2. O filme traz um debate bastante potente sobre a violência obstétrica, o questionamento sobre a episiotomia, sobre a liberdade de posicionamento, sobre o tempo que a gente dá para as mulheres em trabalho de parto. Então fica o convite nos cinemas perto de você, O Renascimento do Parto 2. O Renascimento do Parto 1, essa semana também foi parar no Netflix. Convido a todos a assistirem esses dois filmes que vêm com um combo gigantesco de informações e dos melhores profissionais comentando, e as mulheres, a voz das mulheres dizendo a respeito das suas experiências. Nessa semana a gente está comemorando uma petição que foi feita por ativistas no mundo inteiro e que determinou que Facebook, Instagram agora não podem mais censurar imagens de parto. O que a gente chama de imagens de parto? São vulvas em toda a sua glória, abertas com a passagem da cabeça do bebê acontecendo. Acredite se quiser, tem imagens muito mais sexistas que vêm sendo disseminadas há anos nos meios de comunicação, mas imagem de parto não podia até agora. Tomar aqui essa possibilidade agora de compartilhamento de imagens tire do imaginário popular a ideia da passagem da cabeça do bebê como uma desgraça, como um evento do qual a vagina nunca vai se recuperar na vida, no qual os períneos serão explodidos, dilacerados e as mulheres não terão nunca mais prazer sexual e nunca mais vão ter a possibilidade de uma vida
íntima, muito prazerosa e desfrutar isso com suas companheiras, seus companheiros, enfim, com elas mesmas. Gostou? Compartilhe, dê o like, comente, procure grupos de apoio, se informe, porque é assim que você vai conseguir tomar as rédeas do seu parto para você. Um grande beijo e até na semana que vem.